Cabocla, parte 3, capítulo 7, na enfermaria. Gostava muito de ir à escola. Estudava com muita dedicação, maravilhada com tudo o que estava acontecendo. Aprendi a ler e a escrever com facilidade, porque em encarnações anteriores o fazia corretamente, como também sabia bastante do Evangelho e da Bíblia. Sabia, sei, pensei, agora é o momento de viver o que reaprendo. A escola era simples, com muitas salas de aula. Éramos separados pelo grau de conhecimento. Ali tive noção de tudo, conhecimentos gerais, morais e evangélicos. Os professores eram atenciosos, prestativos, e eu me esforçava para compreender tudo, ou melhor, colocar em prática o que aprendia no meu dia a dia, e no meu trabalho dava-me boas oportunidades para vivenciá-los. Fiz uma amizade com os companheiros da escola, conversava muito, trocando opiniões, querendo conhecer mais e viver de acordo com o que aprendíamos. Estudei por anos naquele local, até estar apta a frequentar outras escolas, mas parei de estudar, optei por outra tarefa. Lembro-me com alegria dos anos em que estudei naquela escola, dos momentos felizes que ali passei. Nossa casa era muito agradável, com vários quartos que eram cantinhos particulares de cada um. Manu tinha o seu, eu o meu e conosco moravam mais 6 amigos, 4 senhoras e 2 rapazes. Cuidei do jardim por muito tempo. Este estava sempre na responsabilidade de um de nós, de preferência dos recém-chegados, por ser tarefa fácil e prazerosa. Cada um tinha em casa um a fazer para que nosso lar fosse agradável e ordeiro. Tornamo-nos tão amigos que passamos a ser uma família e um tinha o prazer de ajudar e orientar o outro. Tornei-me muito amiga de Eleonor, uma senhora que foi sinhá de muitos escravos. Ela era bondosa, mas o esposo não. Foi cruel para com as pessoas que o cercavam, com os escravos. Ela sofreu muito com ele e até recebeu agressões por defender os escravos. Preocupa-me muito com meu esposo. Ele está no umbral e sofre demais. Eleonor se queixava sempre. Eleonor consolava. Seu esposo um dia acabará por entender sua situação. Pedirá perdão arrependido e terá o socorro. A escravidão nos traz muitos sofrimentos. Negros encarnados sofrem muito por serem escravos. Desencarnados, temos visto feitores e senhores sofrendo, e negros que não perdoam. Se a abolição acontecer, creio que muitos problemas serão solucionados. Manu, que estava conosco, sorriu com seu modo amável. Convidado por nós a dar sua opinião, o fez nos ensinando. Todos os períodos que a terra passou e passa nos são úteis. E não é a escravidão a vilã de todos os nossos problemas. Quem não quer perdoar não faz nem por atos graves e nem pelos mais amenos, como também aqueles que querem fazer maldade sempre acham como fazê-la. E se agora são cruéis com os escravos é porque a escravidão faz parte de suas vidas. Países que não têm escravidão têm os mesmos problemas e dificuldades. Verdade? Indagou Eleonor. Tem os mesmos números de crimes, abusos, violências, enfim, as mesmas ações erradas. As causas são inúmeras para os mesmos tipos de erros. Mesmo depois de anos que a escravidão foi banida do Brasil, teremos como agora muitos imprudentes, vagando, sofrendo, odiando, e umbral com muitos moradores. Enquanto o homem não resolver trocar seus vícios por virtudes, aprender a amar e exemplificar os ensinos de Jesus, haverá sofrimentos, mas não maldiga a escravidão. Está sendo um período de muito aprendizado, mas será uma marca em nossa bendita pátria, uma marca dolorosa que ficará por muito tempo, causando tristes consequências. Para alguns, incluo-me nestes, foi um aprendizado abençoado, ocasião de reparação em que aprendi a perdoar e a amar. Para outros, o remorso será como chaga viva a doer por anos. Muitos aprenderam a trabalhar obrigados a servir, passando a amar todas as formas de ser úteis, mas há também ódios que demorarão séculos para ser amenizados, gerando muitas obsessões, mas acabaremos nos amando
como irmãos que somos. Eleonora estava sempre tendo notícias do esposo. Depois de muito tempo, com a ajuda de Manu, minha amiga teve permissão de socorrer o esposo no umbral, e ele ficou por anos na enfermaria do hospital, até que pôde reencarnar, esquecendo e assim ficando livre do remorso que o atormentava. Para muitos, a reencarnação é um bendito refrigério, porque esquecemos tudo e temos a oportunidade de recomeçar novamente. Como fiquei contente quando, recebida pelo orientador do hospital, ele me disse gentilmente: Cabocla, você trabalhará conosco 6 horas por dia. Irá cuidar da ala feminina da enfermaria 4. Lá estão as desencarnadas que vagaram tempo por entre os encarnados em umbral. Tiveram seus momentos difíceis de colheita da imprudente plantação que fizeram quando estiveram no corpo físico. Agora aqui conosco, tentamos auxiliá-las do melhor modo possível. Dividia bem meu horário e tinha bastante tempo para o lazer, que passava com colegas ou na terra com meus filhos e amigos. Sempre fazia meu trabalho com ânimo e quase sempre voltava para casa cansada, mas após um suco ou caldo, ia descansar e me refazia rapidamente. Foi este um período em que me senti muito útil, em que ao lidar diretamente com as pessoas, ao ter contato com grupos de desencarnados heterogêneos, tive conhecimento da alma humana, aprendendo a lidar com muitas situações. Sempre me lembrarei com carinho desses anos em que lá trabalhei, aprendendo a servir com amor. Todos os dias, ao entrar na enfermaria, cumprimentava-as sorrindo. Bom dia. Nem sempre recebia resposta. Ia de leito em leito, limpava-as, ajeitava-as. Algumas eu tinha que alimentar. A outras eu só servia os alimentos, falando de assuntos alegres de Jesus. Algumas me escutavam. Umas pareciam me ignorar. Outras, já se sentindo melhor, conversavam comigo, queixando-se ou falando do que as preocupava. Tianinha era jovem ainda. Desencarnou aos 22 anos. Era uma mulata bonita, quando o senhorzinho, filho do dono da fazenda em que ela morava, veio da capital onde estudou e se engraçou com ela. Tianinha não queria nada com ele. O senhorzinho vendeu seu companheiro e seus 2 filhos. Revoltada, louca de ódio, aceitou ser amante dele, esperando a oportunidade de se vingar. Ela veio no 7º encontro. Conseguiu se apossar de um punhal dele e o golpeou no pescoço, matando. Depois, tentou se suicidar, mas não morreu. Foi socorrida por uma negra que os atou, estancando o sangue. Foi presa pelos feitores, levada para uma cela, um local fechado por grades onde ficavam presos os escravos rebeldes. Os senhores foram para a cidade enterrar o filho e ela ficou aguardando o castigo, que deveria ser terrível. Ficou passiva, havia se vingado. Os senhores demoraram na cidade e os feitores a violentaram. Ela se arrependeu de ter tentado suicídio, mas não de ter matado. Estava grávida e, após ter sido violentada, abortou, desencarnando por hemorragia. Sofreu muito revoltada por anos no umbral, até que aos poucos foi abrandando seu ódio. Reconheceu seu erro e pôde ser socorrida. Ela sofreu mais por odiar e não perdoar. Conversava muito com ela, animava. Queria que entendesse que a vida não era só infelicidades. Acho, cabocla, suspirou tristinha, que não entendi o que a vida quis me ensinar. Na encarnação anterior a esta, foi um senhor que judiou muito dos escravos, separando famílias como forma de castigo. E nesta não aprendi a lição, mas quero aprender. Tianinha consolava. Ninguém precisa aprender sofrendo. Ânimo, construa, ajude e repare seus erros com amor. Depois de algum tempo, ali teve alta e foi morar com seu pai, que era um orientador da colônia. Anos depois veio despedir-se de mim. Cabocla, tive a bênção da reencarnação. Logo voltarei ao corpo físico. Serei abandonada por minha mãe e irei para um orfanato. Espero que de órfã possa me tornar mãe de muitas crianças que lá terão lar. Não quero ter filhos, mas sim ser mãe amorosa de muitos. Papai me ajudará daqui. Espero reparar meus erros com trabalho edificante. Só temo que ao reencontrar antigos desafetos o ódio ressurja. Quero aprender a amá-los,
Sei que não é fácil. Aqui fazemos planos e no corpo físico muitas coisas podem mudar, mas volto à matéria confiante. O amor cobre multidão de pecados, eu respondi. Anula erros. Ame-te, Aninha. Tenha esse sentimento forte dentro de você. Desejo que ao encontrar seus desafetos, você possa amá-los como irmãos. Almejei a ela e a muitos que iam reencarnar, que aproveitasse bem essa oportunidade maravilhosa que todos nós temos. Cabocla, estou cansada. Quando irei sair daqui? Reclamava sempre uma senhora exigindo atenção. Quero mais atendimento. Aqui não me tratam como eu mereço. A senhora está sendo tratada igual a todos, respondia. O que deseja dessa vez? Ir para o céu. Já fiquei muito aqui no purgatório. Não se iluda, dona Ana. Não existe céu como pense e aqui é um lugar de recuperação. Eu explicava. Você mente como todos, gritava ela. Existe o céu e eu quero ir para lá. Eu mereço. Quando não conseguia, pela minha pouca experiência, resolver casos como esses, Dr. Antônio, um médico que visitava todos os dias as enfermarias, conversava com elas, tentando resolver os conflitos de cada uma. Dona Ana, disse ele calmamente, espero que a senhora não se torne inconveniente. Não deve exigir, e sim ser grata a quem lhe auxilia. Já lhe dissemos como é o plano espiritual. Se fosse como pensava, não teria saído do umbral. Sua permanência lá seria eterna. A senhora deveria pensar no tempo em que esteve lá, no que sofreu, para dar valor ao que recebe. Esforce-se para melhorar e se tornar útil à comunidade que abriga. Ela, assim como as outras, respeitava Dr. Antônio, que era bondoso, mas enérgico. Tratava todas com carinho e atenção, mas dizia sempre o que cada uma precisava ouvir, e nem sempre isso lhes era agradável, ou era o que queriam ouvir. Nosso médico impunha respeito até no jeito de olhar. Não quero me lembrar do tempo em que estive no inferno, respondeu Dona Ana. Foi terrível, ainda bem que não é eterno. Mas por que nos ensinaram errado? Por que essa confusão? O senhor tem razão, vou me esforçar para melhorar. Passava uns dias se esforçando, mas logo tinha uma recaída e tornava a fazer exigências. Como não queria ser útil, agia como se todos tivessem o dever de lhe servir. Não queria fazer nada. Foi providenciada a sua reencarnação. No corpo físico teria um recomeço, uma nova oportunidade, em que as dificuldades talvez a despertassem para que progredisse. Vieram para a enfermaria ao mesmo tempo uma senhora que foi sinhá, dona de escravos, e uma negra que foi sua escrava. As duas tinham rancor uma da outra. A senhora Sinhá Rita estava sempre reclamando. Confesso a você, cabocla, que aqui estou bem melhor que antes. Mas é injusta a minha situação. Você cuida de mim, mas deveria me dar mais atenção. Foi escrava, apesar de não ter sido negra. Não acho certo você cuidar de tantas aqui de negras, como aquela ali, a Rosa, que é muda, não fala por motivos justos, a miserável. Ali passava mal, se sentia sufocada e sua crise permanecia por horas. Às vezes só melhorava com o passe do Dr. Antônio. Sinhá Rita, da próxima vez, só irei acudi-la após ter sofrido mais tempo. Brincava o médico. Já sei, tive essa crise pelo meu rancor, dizia ela, mas como não ter esse rosa foi a causa de tudo. A senhora não errou? Foi inocente? Por que não reconhece sua culpa? Perguntou o médico olhando-a com firmeza. Bem, balbuciou ela. Sinhá Rita, não transfira a culpa a outrem. Assuma seus erros. Se esforce para perdoar e peça perdão. Senão, não poderá permanecer aqui. Não, por favor, ela pedia. Não quero voltar para o lugar horrível em que eu estava. Vou me esforçar, eu prometo. Perdão. Beijava a mão do Dr. Antônio. A negra Rosa não falava, embora o médico insistisse com ela que agora poderia fazê-lo. Quando Sinhá Rita falava dela, Rosa gesticulava com raiva e tentávamos acalmá-la. Dr. Antônio dizia sempre a ela, Rosa, irá falar quando não tiver mais rancor. Aproveitando que ele se afastou das duas, pedi que me explicasse algo que há tempo queria compreender. Dr. Antônio, às vezes não entendo. Para serem socorridas, prometeram perdoar e esquecer o rancor,
mas basta lembrar o que lhes aconteceu que a raiva volta. Nosso médico sorriu, compreendendo minha curiosidade e me esclareceu. Isso acontece muito. Pensa que os socorristas que as acolheram não sabiam disso? Sim, eles têm esse conhecimento. Entretanto, por misericórdia, foram socorridas. Se tivessem realmente perdoado com esquecimento, não estariam aqui nesse estado de necessitados e sofrendo ainda, embora menos que no umbral. Se estão aqui precisando que as ajudem, é porque não compreenderam ou não querem ainda passar de ajudadas a ajudantes. Não seria melhor separá-las? Estão sempre trocando fluidos negativos de rancor. Eu falei. Quer conhecer a história das duas? Indagou-me Dr. Antônio. Afirmei com a cabeça. Fomos para o jardim do hospital. Sentamo-nos por momentos num banco embaixo de uma árvore frondosa e ele narrou. Conheço, para ajudá-las melhor, a história das duas. Uma senhora orgulhosa, exigente, tratava os escravos com desrespeito. A outra escrava que servia a casa grande. Ambas tinham filhos, famílias. Um dia o esposo da senhora desconfiou que ela o traía. Chamou à sua presença a Rosa e ameaçou castigá-la se não lhe contasse a verdade. Ela, temerosa, falou ao senhor dos encontros amorosos de sua esposa. Ele prendeu Sinhá Rita no quarto, foi atrás do amante e o matou. Era um de seus empregados. A senhora, ao saber, conseguiu que um outro empregado trouxesse Rosa à sua presença. Ele a segurou e Sinhá Rita cortou sua língua com uma faca. Dias depois, o esposo de Sinhá Rita matou, sufocando-a com o travesseiro. Desencarnou com ódio e foi para o umbral. Rosa viveu algum tempo muda e com ódio de todos, pelo que lhe acontecera. Desencarnou e não pôde ser socorrida. Foi também para o umbral junto com Sué e Sinhá. Ficaram unidas pelo ódio. Até que, cansadas de sofrer, pediram clemência para ficar livres do sofrimento. Muitos fazem qualquer coisa para parar de sofrer e não são fingidos os pedidos de ajuda. Nesse caso, as duas acharam que se haviam perdoado, queriam mudar a forma de viver e pensar, mas já sem o sofrimento, começaram a ver tudo diferente. Acham-se vítimas injustiçadas. É por isso, cabocla, que nossas enfermarias estão sempre lotadas. E quando pedidos de socorro são fingidos, os socorristas não socorrem, pois esses espíritos necessitam passar mais tempo sofrendo para poder ter auxílio. Que coisa, eu exclamei. Rosa prefere continuar muda a perdoar e Sinhá Rita, até seus ataques de sufocação e esquecer o rancor. Deixamo-las perto para que se perdoassem, mas vou transferir uma delas. Terão tempo para se entender. Voltei aos meus afazeres agradecida pela lição recebida. Sinhá Rita foi transferida para um outro quarto da enfermaria, foi melhorando e as crises de sufocação foram rareando. Quando melhorou, pediu para reencarnar e seu pedido foi atendido. Ela voltou ao mundo físico. Rosa melhorou, passou a nos ajudar na enfermaria. Só depois de um bom tempo conseguiu falar de novo. Então foi para a escola estudar e passou a trabalhar. Reencarnou como filha de sua antiga Sinhá, na tentativa de se reconciliarem e acabaram amigas. Amava cada uma das abrigadas que atendia, e elas normalmente ficavam por tempo na enfermaria. Sempre que possível, perguntava da vida delas, não por curiosidade, mas por querer vê-las bem. Muitas eram gratas, se esforçavam para melhorar, reconheciam seus erros e às vezes choravam de remorso. Estas logo estavam bem, e lhes era oferecido viver na colônia por mais tempo para estudar e se preparar para a futura reencarnação. Algumas iam contentes, outras não conseguiam ficar livre do remorso e queriam reencarnar para ter a bênção do esquecimento. Mas são muitas as que querem reencarnar, pedem, insistem e têm que esperar. Vão sendo atendidas conforme a sua necessidade. Não existe tempo certo para a reencarnação. Há uma média, mas todos os casos são estudados separadamente. Assim uns voltam logo, outros demoram muito. Mas havia as que se queixavam para nós, as enfermeiras, e para o Dr. Antônio. Tentávamos, antes de tudo, ensiná-las que a queixa e a autopiedade não fazem bem a ninguém. Dr. Antônio
Disse uma senhora recolhida havia tempo na enfermaria. Não tive escravos e estou só sofrendo depois que meu corpo morreu. Confessava meus pecados e ia sempre à igreja. Não era para eu estar em condições melhores? E o médico respondeu, porque não deixava ninguém sem explicações. Dona Filomena, a senhora não teve escravos, por não ter tido condições para tê-los. Bem que gostaria de ter tido, mas nossos problemas ou de quem está aqui não só são pela escravatura. Atos errados são bem diversos. Não basta só pedir perdão, temos que reparar nossos erros. Quando pedimos perdão com sinceridade, este deve ser dirigido a quem ofendemos, e quando for pedido a Deus, deve ser com a convicção de que se o tempo voltasse, não erraríamos, como também não erraremos novamente. Devemos estar cientes de que atos errados e acertos são plantações que dão frutos. Somos livres para fazer o que queremos, mas obrigados a arcar com as consequências. Então a senhora acha que deveria estar em condições melhores? Quero crer que seja para ajudar os outros, para trabalhar comigo e com a cabocla. Melhorar para servir. Já trabalhei tanto encarnada. Pensei que descansaria pela eternidade. Então se queixa de quê? Perguntou o doutor Antônio. Não está descansando aqui? Está no leito, é servida, não faz nada de útil para si ou para os outros? Não é esse o descanso que almejava, que almejo, falou ela baixando a voz. Minha filha, disse o médico pacientemente, enquanto quiser ser servida, será certamente necessitada. Só quando doamos de nós mesmos é que somos autossuficientes. Trabalhou muito quando encarnada? Será que foi assim mesmo? Você quer que a lembre de seus erros para que entenda que Deus é misericordioso com você? Não quero me lembrar de nada, falou ela. Dona Filomena, digo isso para que a senhora se esforce para melhorar, mas é necessário que modifique seus pensamentos. Seja grata e queira ser útil. Aqui no plano espiritual não há lugar para ociosos. Não exija de outros o que a senhora pode fazer. É que pensei, resmungou ela, que o senhor e cabocla tinham a obrigação de fazer o que fazem. Doutor Antônio sorriu. Todos nós temos a obrigação de aprender a ser bons, de fazer o bem, de trabalhar e ser úteis. Todos nós. Se caboclo e eu estamos servindo é porque entendemos que é melhor que ser servido, porque estão em condições de mendigos os que só querem receber. E eu aproveitava as lições que Dr. Antônio dava a cada uma delas. Ele, sabendo disso, deixava que eu escutasse. Assim, ao seu lado, enquanto ele atendia as abrigadas da enfermaria. Dr. Antônio pediu uma senhora ainda jovem, por favor, me transfira deste lugar. Por quê? Perguntou o médico. Sei que estou doente, tenho tuberculose. Embora muitos digam que esta doença ingrata mata, eu estou melhorando a cada dia. Mas aqui estou, junto de doentes mentais que dizem que seus corpos morreram. Não quero parecer ingrata, mas até as enfermeiras têm essas manias. São boazinhas, mas dizem que já fizeram essa passagem. Coisas que não entendo e de que tenho medo. Não quero ficar junto de doentes mentais. Filha, julga-se como viva num corpo carnal? Indagou o médico tranquilamente. Claro que sim. Não morri, não vi Deus. Não fui julgada com as honras que cabem a uma religiosa. Fui freire e rezei muito. Nossa Senhora virá me receber quando eu morrer e me levará para o céu. Disse ela. Filha, continuou o doutor Antônio a esclarecê-la. Será que não pode pensar que a morte seja um pouco diferente do que acredita? Deus, nosso Pai, está presente em todos os lugares e dentro de cada um de nós. Nossa Senhora é um espírito sublime e não tenho conhecimento de que ela faça isso, porque cabe a cada um de nós fazer por merecer a desencarnação, que poderá nos trazer alegrias e felicidades de imediato. O Senhor também, choramingou ela. Já tenho conversado com você, tentando fazê-la entender que desencarnou, e você, iludida, não quer compreender. Filha, seu corpo com tuberculose morreu, mas você sabe que não foi só por isso. No terceiro aborto que você fez, a hemorragia pôs fim à sua vida material. A jovem senhora colocou as mãos nos ouvidos, não querendo escutar. Dr. Antônio falava baixo. Só ela e eu ao seu lado escutávamos.
Calmamente ele tirou as mãos dela de seu rosto e encarou com ternura. Eu confessei meus pecados. Fui perdoada, balbuciou. Por quem? Indagou o Dr. Antônio. Pelo meu confessor, respondeu ela. E esses espíritos que iam reencarnar, os ofendidos, já lhes pediu perdão? Não. A alma só se une ao corpo quando ele nasce. Não, filha. A concepção, já um espírito que teria a bênção da reencarnação. Você errou. Foi orgulhosa, vaidosa. Entrou para o convento sem vocação, porque desiludida por amar um homem que teve que casar com outra, temeu ficar solteira. No convento, decorou muitos ensinamentos, mas não os viveu. Esqueceu-se da caridade, preferiu a luxúria. Grávida, optou por abortar, tomando remédios de ervas conhecidos de muitas mulheres e que seu confessor sabia utilizar. Filha, estou lhe dizendo isso para que reflita sobre a bondade de Deus, que a ama como a todos nós. Você teve o corpo físico morto há anos, não se iluda mais. Recorde, vagou pelo convento por muito tempo. Depois veio para cá e sua melhora tem sido lenta, porque teme em não aceitar a verdade e quer ficar iludida, julgando-se encarnada e isentando-se de erros. Errar é humano. O que importa é que, reconhecendo os erros, passemos a repará-los. Não se envergonhe. Se decorou o Evangelho, convido a praticá-lo. Aceite seu estado de desencarnada para que possa melhorar e viver como uma. A jovem senhora abaixou a cabeça pensativa. Depois dessa conversa foi melhorando. Aceitou seu estado de desencarnada e um dia me disse: Cabocla, errei muito e quero pedir perdão para aqueles a quem ofendi e que não queria ter morrido. Queria tanto ter sido superiora e mandar naquele convento, mas agora começo a pensar que foi melhor para mim ter desencarnado sem ter conseguido isso. Vou seguir seus conselhos e os do Dr. Antônio, quando sequer se consegue. Ela melhorou e foi transferida. Logo estava trabalhando como eu, de enfermeira numa ala do hospital. Não esqueceu o que fez e nem o muito que sofreu, mas isso, para ela, era motivo de incentivo. Muito errou, muito tinha que fazer para reparar. Logo que fui trabalhar na enfermaria, não sabia responder às queixas ou exigências. Dr. Antônio bondosamente me instruiu. Cabocla, você deve responder aos queixumes delas. É preciso que as orientemos com caridade e firmeza, porque se aceitarmos suas lamúrias, estaremos concordando. Necessitam entender que não estão agindo certo e dar valor ao trabalho alheio, que ajuda e que recebem ao esforço de outrem e que todo o trabalho deve ser respeitado. E assim aprendi a lidar com as diversas questões que surgiam dia a dia na enfermaria. Honorina estava sempre resmungando. Você demorou, cabocla, quero água. A água está perto de sua cama, na mesinha de cabeceira, por que não pegou? Parecia que não me ouviu e continuava falando. Nada aqui funciona direito. Dizem que é só pedir socorro e se é socorrida. Estava no umbral sofrendo demais. Arrependida do que fiz, pedi socorro e só fui auxiliada 3 dias depois. Honorina, eu respondi: você acha que é possível ter 24 horas por dia um socorrista à disposição de cada um dos que estão sofrendo? Aqui, por imprudência de tantos, há muito o que fazer. A seara é grande, os necessitados muitos e poucos os trabalhadores. Isso quer dizer que ao pedir socorro ele vem, não quer dizer que seja de imediato. Os socorristas do umbral obedecem uma escala, vão a alguns lugares determinados a cada dia e lá socorrem os que pedem auxílio, sem ser necessariamente a primeira vez. Há lugares, buracos aos quais só vão uma vez por mês. Você acha pouco? Por que não vai ser socorrista? Aí talvez o serviço ande mais rápido, porque são poucos, querida, os que querem trabalhar nas zonas inferiores. Podem pensar que respondi de modo rude, mas certas pessoas só entendem assim. Não era só porque foram socorridas que se livraram de seus vícios. Muitas ainda não entendiam os seus atos errados que praticaram e nem as consequências deles. Teriam que se educar, se modificar ou tentar fazê-lo como eu estava tentando. E se não respondi algumas de forma mais enérgica, me omitia de ensiná-las a respeitar quem pelo menos auxiliava. Eles não fazem seu trabalho com prazer? Indagou.
fazem como faço o meu. Precisamos aprender a ser úteis, porque aquele que não é, perde a oportunidade de servir. E quem não trabalha não deve reclamar do serviço alheio, mas você deve pensar seriamente em se melhorar e ir trabalhar no umbral. Deus me livre, exclamou ela. Não quero voltar lá nem como socorrista. Quando me sentir bem, quero algo mais prazeroso. Trabalhar nas enfermarias? Perguntei. Também não. Acho que quero algo mais. Digo, menos braçal, como administradora de algo. Sabe fazer isso? Administrar, indaguei. Nossos administradores normalmente já passaram por todos os trabalhos. Quem administra tem que saber fazer. Respondia e mudava de assunto. Honorina demorou para melhorar. Dr. Antônio tentou fazê-la entender que necessitava fazer alguma tarefa, estudar, mas ela achava defeito em tudo e recusava o que lhe era oferecido. Como plano espiritual na esfera em que estávamos, que abrange postos de auxílio e colônias, não obriga por muito tempo ociosos, Honorina foi convidada a reencarnar e o fez como negra e escrava numa fazenda onde teria que trabalhar. Esperávamos que aprendesse, deixasse de ser ociosa, porque a preguiça é um grande obstáculo ao progresso. Comecei trabalhando 6 horas. Depois de algum tempo, passei a 8 horas. Nas outras 8 horas, quem cuidava daquela enfermaria era Pitu, e as 8 horas restantes eram deixadas para repouso. Só havia atendimento de emergência. Havia na nossa enfermaria 60 leitos. Às vezes estavam todos ocupados, outras não. O trabalho era intenso. Esse número de leitos varia dentro do mesmo hospital e nas colônias. Pitu era negra, foi escrava, era muito bondosa e competente. Dr. Antônio reclamou Ambrosia. Não quero ser atendida por negra ou índia. Será que o senhor não poderia enviar uma branca para ser nossa enfermeira? Não gosto de pessoas de cor e não confio nelas. Não, senhora, não dá, porque Pitu e Cabocla são iguais a você. Apenas tiveram a cor da pele e a aparência física diferentes da sua última encarnação. Aqui não é lugar de racismo. Dr. Antônio não quis ofender ninguém. É que eu, sendo branca e rica, devo ser atendida. Filha, aprenda de uma vez que reencarnamos ora num corpo negro, ora branco ou amarelo, para aprendermos a amar todas as raças. Há pessoas boas ou ruins em todas elas. Você na última foi branca e na penúltima já lhe passou pela cabeça que foi negra? Vamos lembrar? Dr. Antônio olhou fixamente, ajudando a recordar. Ambrosia conseguiu lembrar. Não, não e não. Fui negra, recordo. Negra suja e fedida da senzala. Como foi triste. Não gostei de ter sido assim. Prefiro esquecer. Agora sou branca. Ambrosia, disse Dr. Antônio carinhosamente. Se já foi negra, não renegue as pessoas que são ou serão. Aprenda a querê-las pelo que tem de bom. Você deveria pedir desculpa a Pitu e a Cabocla e se esforçar para amar todas as pessoas sem distinção. Ambrosia ficou triste e pensativa e pôs-se a se esforçar para atender a si mesma. Conseguido, ajudou as companheiras, logo se tornou nossa ajudante. Isso estava sempre ocorrendo, e para esses casos Dr. Antônio dava bônus horas que podiam ser usados na colônia. E ao receber o seu, Ambrosia aproximou-se de mim e me deu uma flor. Cabocla, você me desculpa? Abracei em resposta. Estou contente por você ter melhorado, respondi. Depois foi a vez de ela se desculpar com Pitu. Pitu, devo desculpas a você. Aceite o meu bônus hora como presente. É meu, Dr. Antônio me deu dizendo que mereci. Dou a você algo que conquistei, seja minha amiga. Pitu chorou emocionada. Que tal me dar um abraço? Abraçaram-se. Bem, disse Pitu. Queria ir ao teatro com esse bônus hora, mas estou sem companhia. Que tal, Ambrosia, você ir comigo? Claro que vou. Dr. Antônio, ao saber, sorriu contente. Vou transferir Ambrosia. Está apta a morar na colônia. Quando teve que se virar, aprendeu. E melhor, passou a ajudar as companheiras. Isso foi bom para ela. E foi questão de tempo. Logo Ambrosia estava trabalhando nas enfermarias. Ela e Pitu tornaram-se amigas e esta convidou para morarem juntas. Como aprendi trabalhando nas enfermarias, como é exemplo ser humano.
Muitos exigem pensando ter direitos, esquecendo os deveres que julgam ser só dos outros. E todos nós devemos nos esforçar para sermos bons, não exigir dos outros, mas sim de nós mesmos, e largar de querer só receber, passar a doar sem querer ter crédito, porque a vida e atividades que param estacionam, estagnam, prejudicando a si mesmos. Mas outra atividade me esperava, e foi realizá-la contente e grata pela oportunidade de aprender trabalhando. Capítulo 8. Fui escravocrata. Estava sempre escutando amigos falarem de suas outras existências, de suas encarnações anteriores. Eu não tinha curiosidade. O que havia sido não me importava, mas sim o que poderia ser e o que seria no futuro. Era a única de nossa casa que não sabia do passado. Embora tivesse alguns lances de recordações, não dava importância. Depois de anos na colônia, resolvi assistir algumas palestras sobre o assunto. Fazemos parte do passado e o nosso está em nós, e dele não podemos fugir. Podemos ignorá-lo, mas tudo o que vivemos está registrado na nossa memória espiritual. Sei que para muitos, essas lembranças devem vir em tempo certo, e elas nos servem de incentivos para melhorarmos. E recorda-se de várias maneiras, sozinhos, caso estejamos aptos para isso, ou com a ajuda de pessoas especializadas. Numa dessas palestras, sentou-se ao meu lado Maria dos Anjos, uma senhora que prestou muita atenção a tudo o que foi dito. Saímos comentando sobre o assunto e ela me disse: Cabocla, não quero lembrar minhas encarnações anteriores. Para mim bastam as recordações desta, que já me doem muito. Percebendo que ela queria falar, convidei-a para nos sentarmos num banco do jardim. Maria dos Anjos pôs-se a contar sua história. Obrigada por querer me escutar. Contar a alguém minha vida me aliviará. Fui a terceira filha de um casal de comerciantes de uma cidade pitoresca de Portugal. Desde pequena dei muito trabalho. Sempre fui exigente e gastadeira. Mocinha, quase levei meus pais à falência. Fazia muitas compras, gostava de vestidos caros e de me exibir. Numa briga mais violenta com meu pai, saí do meu lar e fui para a casa de uma tia em uma cidade maior. Minha tia deixou claro que eu não estava gostando de me hospedar, mas não liguei. Tinha um plano: casar com um homem rico, e a ocasião chegou. Conheci numa festa um senhor bem mais velho que eu. Fazia 17 anos que morava no Brasil, dono de terras, fora a Portugal querendo se casar. Tudo fiz para conquistá-lo. Minha tia preocupou-se. Maria dos Anjos, não se case. Você não sabe quem é ele, não será fácil viver na colônia portuguesa na América. Lá é muito primitivo. Não quis saber de opiniões ou conselhos. Disse a ele que meus pais haviam morrido e um mês depois de nosso primeiro encontro casamos. Vim para o Brasil toda esperançosa. Ficamos dias no Rio de Janeiro. Achei linda a cidade, mas a sociedade não era parecida com a de Portugal. Decepcionei-me ao ver a fazenda. Achei horrível e vivia resmungando. Nunca mais quis saber de meus pais e nem dos meus parentes. Mesmo tendo um marido rico, nunca pensei em ajudá-los. Para meu desespero, fiquei grávida e tive 3 filhos em curto espaço de tempo. Ia muito para nossa casa na cidadezinha perto da fazenda, sempre na esperança de viajar para a Europa. Viagem essa que meu esposo tinha prometido e que estava sempre adiando. Uma vez estando na cidade, um vendedor ambulante veio até minha casa vendendo quinquilharias. Achei-o lindo. Voltou outras vezes. Resolvi ir embora com ele, sair em aventura pelo mundo. Fugi de madrugada, deixando marido e filhos para nunca mais saber deles. No começo, o gosto da aventura me deixou contente. Depois vi que nada valia a pena. Tínhamos pouco dinheiro e todos os lugares para mim eram cidadezinhas. Tive uma filha e a deixei à porta de uma casa. Depois aprendi a fazer um chá abortivo e quando achava que estava grávida eu tomava. Também eu fazia para vender. Vivíamos viajando de um lado a outro. Só que envelheci, um dia despertei e não encontrei meu amante. Ele havia partido sem mim. Arrumei um emprego na taberna e passei a beber em demasia. Desencarnei numa manhã fria de um ataque do coração. Sofri muito no umbral, até que cansada quis melhorar. Fui socorrida e estou aqui, me esforçando para modificar-me.
Você não acha, cabocla, que não preciso de mais recordações, que já tenho muitas? Sorri, compreendendo-a. Ela continuou a falar. Não dei valor à família. Meus pais tanto sofreram por mim, por minha atitude, que quase os levei à ruína por não saberem de mim. Nunca escrevi uma carta para eles. Abandonei meus filhos, um marido honesto que tudo fazia para dar o que eu exigia. Ele não foi atrás de mim. Resolveu criar os filhos sozinho. Depois de algum tempo casou-se novamente. Ele sentiu o meu abandono, principalmente os filhos que tiveram muita vergonha de minha atitude. E a filha que eu abandonei não ficou na casa rica em que a larguei. Os moradores não a quiseram e um outro casal pobre a criou. Voltarei a reencarnar assim que me for permitido e não terei família, na tentativa de aprender a dar valor a uma. Certamente sofrerei o abandono dos pais, aos quais não dei valor na última encarnação. Não terei lar e nem a bênção de ser mãe. Sente-se forte para tudo isso, indaguei. Tem certeza de que tem necessidade de passar por tudo isso? Mereço outra coisa? Não, cabocla, não mereço. Tenho consciência de meus erros. Não aprendi por amor, mas estou a fim de aprender e me conhecendo. Acho que a dor me levará a compreender muitas coisas. Despedimos-nos. Já era tarde e tínhamos nossos compromissos. Fiquei pensando em Maria dos Anjos. Ela certamente sabia mais do que ninguém o que seria melhor para ela. Temia fracassar novamente se não tivesse sérias dificuldades. Tomara que ela, ao passar por tudo o que planejou, não se revolte, porque muitos, se esquecendo de que foram eles mesmos que planejaram as dificuldades, se revoltem, piorando sua situação. Numa tarde conversava com Manu no jardim de nossa casa. Tinha algumas horas livres e meu filho voltaria logo ao trabalho. Estava muito contente por ele. Tinha recebido um cargo de instrutor em uma parte do hospital. Segurando minha mão, ele falou emocionado. Sou muito grato, profundamente grato a Deus, a todos os que têm me ajudado e a oportunidade de voltar ao corpo físico muitas vezes. Manu, você não teve rancor do feitor que o castigou? Indaguei, lembrando como foi sua desencarnação. Não tive rancor dele. Senti mais por ele ter a machucado. Já o perdoei, embora ele não me tenha pedido perdão. Desencarnou e vaga pelo umbral, sofrendo muito. Já tentei ajudá-lo por diversas vezes, mas ele não aceita meu auxílio. Odeio a todos. Porém, sei que chegará um dia que compreenderá a gravidade de seus erros e que seu sofrimento não lhe foi imposto. É a consequência de seus atos. Filho, você sabe o que fez no passado para ter tido uma encarnação como escravo? Por ter passado por essa lição tão difícil, eu perguntei. Difícil? Não, mamãe. Não vejo minha vida assim. Foi uma prova para a qual me sentia apto. Reencarnei e saí vitorioso e contente por ter conseguido. Infelizmente não posso dizer isso das minhas outras encarnações. Tenho me esforçado nas últimas e melhorado. Antes de reencarnar como Manu, na minha penúltima encarnação, me preparei, queria vir para o Brasil e lutar contra a escravidão, tornar a vida dos negros escravos do Brasil mais humana. E por isso resolvi ser padre. Com o poder que tinha a igreja, seria mais fácil realizar o que planejei. E assim foi. Reencarnei em Portugal, fui para um convento e vim para o Brasil, perto de um tio, que também era sacerdote, que havia tempo estava na colônia. Logo que cheguei, me escandalizei com o modo de vida dos escravos. Gostei do meu tio e o admirei. Era um sacerdote sério e inteligente, que me tratou como filho. Passei a ajudá-lo em sua paróquia, que era numa cidade que prosperava. Só que ele pensava, acreditava mesmo, que negro não tinha alma, que eram seres inferiores, animais para servir os brancos. Não era errado tê-los, só que piedoso, não gostava que judiassem deles. Todos os animais úteis devem ser bem tratados, dizia, mas é permitido castigá-los quando merecem. Não pensava como ele, mas como admirava sua sabedoria e seus conhecimentos, acabei acatando suas ideias. Não fiz o que planejei, fui um sacerdote que procurou confortar, ajudar, mas só os brancos. Desencarnei jovem por causa de uma febre dos países tropicais. Não vaguei, fui socorrido por negros escravos que bondosamente me levaram para um posto de socorro.
Então entendi o quanto é raro e chorei muito. Deixei de fazer algo. Quem pode não faz cria débitos, que geram sofrimentos, e eu sofri mesmo estando socorrido. Pedi para reencarnar negro e escravo, para aprender que somos todos irmãos, e aprendi. Também queria provar a mim mesmo que era capaz de receber uma ofensa e perdoar. Provar a si mesmo que sabe perdoar, eu falei. Manu sorriu com seu jeito agradável e respondeu-me dando uma preciosa lição. Muitos se esquecem de que nosso planeta, nosso querido e abençoado lar terreno, é também de provas, tanto assim que escutamos sempre. Está sofrendo pelo seu karma negativo, mas há também provas. É como os viciados em tabaco que dizem, vou parar de fumar, mas só vencem o vício quando o abandonam por anos. Mas aquele que nunca foi viciado em tabaco não precisa provar que é capaz de ficar sem fumar. Aquele que sempre perdoou não precisa provar que é capaz de fazê-lo. Nunca deixou de fazer. Tenho um amigo que quis passar pela prova de estar doente, sentir muita dor e de não se revoltar, não blasfemar contra Deus, fato que já lhe havia acontecido. Passou e venceu, sente-se um vitorioso. Venceu em si algo que tinha como vício, revoltar-se diante de seu sofrimento. Também sei de um senhor que está no momento encarnado, que é um trabalhador no seu serviço material incansável no trabalho do bem. É doente para muitos, enfermo a ponto de não fazer nada, e outros dizem que sofre pelo seu karma negativo. Mas não, é prova que ele escolheu. Trabalha mesmo com deficiência e doente. Seu protetor nos disse que ele anteriormente já usou de doenças fictícias para não trabalhar. Agora serve com as reais doenças que inventava. Há um abrigado no hospital que quer reencarnar e pedir como prova ser cego, porque ele acha que com essa deficiência provará a si mesmo que será capaz de fazer muitas coisas úteis e ajudar outros que tenham a mesma dificuldade que ele. Não sei se isso lhe será permitido, porque existe a possibilidade de ele se revoltar, se não estiver ou se sentir preparado para isso. É sempre estudado cada caso. Manu fez um pequeno intervalo e continuou. A senhora trabalhando na enfermaria sabe que muitos dizem, perdoo, mas diante de uma circunstância em que se é vítima, perdoarão ou não? Sabemos realmente perdoar? Eu necessitava passar por essa prova. Desencarnei justamente sob tortura e em nenhum momento senti ódio. Perdoei de coração o senhor Lisberto, desejando-lhe bem, tanto que já quis ajudá-lo. Um dia conseguirei porque eu o amo como um irmão e vejo nele um necessitado. Estamos quase sempre querendo provar algo a nós mesmos, provar que vencemos um vício, que realmente adquirimos virtudes. Meu próximo objetivo é reencarnar e provar a mim mesmo que farei o bem sem exigir nada, nem agradecimento, e nem sentir que tenho crédito. Fazer por amor. Manu despediu-se me beijando. Fiquei sozinha no nosso pequeno jardim, pensando no que meu filho disse, e as lembranças vieram. Foram tão fortes que senti como se as estivesse vivendo novamente. Via-me em trajes longos e pretos. Fui um sacerdote. Desde pequeno queria ser padre. Nasci em Portugal, numa família de classe média muito religiosa, que se alegrou com a minha vocação. Depois de um tempo que já era padre, vim para o Brasil a mando da congregação. Aqui em terras brasileiras, na época colônia de Portugal, me escandalizei com os índios. Achei-os preguiçosos, sujos e despudorados. Analisei-os e concluí sem duvidar que índios não tinham alma e que não serviam para nada. Mesmo vitimados por doenças oriundas dos brancos que os levavam à morte, não me apiedava. Até os ajudei certa vez a ir para o interior, para as matas fechadas. Havia escravidão, acatei-a, pois acreditava que negros não tinham alma, como dizia a igreja. Se não tinham, eram animais, talvez mais aperfeiçoados para servir os brancos, e nós brancos, seus superiores, tínhamos necessidades deles para fazer da colônia um grande país. Amei essas terras assim que cheguei e tratei de ser um bom padre. No meu tempo livre estava sempre lendo e estudando livros que trouxera comigo de Portugal. Uma vez uma negra veio me pedir ajuda. Ela estava grávida. A criança era filha de seu senhor, e assim a prometera mandar a criança para longe logo que nascesse. Ela chorou. É estranho, pensei.
tem sentimentos, é negra e mulher, mas animais também choram e cuidam com carinho de suas crias. Tive dó e ajudei. Fiz assim a vendê-la para uma senhora que morava longe e que era boa para os escravos. Lá ela não iria se separar de seu filho. Ela me agradeceu chorando. Confesso que esse episódio me abalou, mas logo voltei a crer na igreja. Deus é justo. Não ia fazer um ser negro e escravo, com alma para viver uma só vez na terra. Não tem alma e pronto. Só que achava que todos os animais tinham que ser bem tratados, mas que não era pecado matá-los se assim fosse preciso. Não falava essas ideias abertamente, porque temia abusos, só para os que me indagavam, mas sempre frisava: trate bem seus animais, pois eles são mais úteis bem tratados e alimentados. Achava também que a mulher não tinha alma. Preferia pensar como os membros antigos da igreja. Embora ela já tivesse um concílio afirmado que o sexo feminino a tinha, eu preferia crer que não. Era outro ser inferior, que viera ao mundo só para servir os homens. Embora pensasse errado, vivi tentando ser bom sacerdote. Segui os mandamentos da igreja, não tive vícios nem amantes, não fiz nada que a igreja pudesse abonar. Fui para minha congregação um excelente membro. Quando meu sobrinho, também padre, veio ficar comigo achando sonhador, tudo fiz para que ele mudasse e acatasse minhas ideias. Ele desencarnou vítima de uma febre tropical. Senti muito. Já velho, fiquei doente por muito tempo, sendo bem cuidado por mulheres piedosas que gostavam de mim. Um dia, uma delas me disse: "O Senhor sempre diz que a mulher não tem alma. Acho que não tenho mesmo. Vi ao mundo para sofrer, não devo ser filha de Deus." Pensando assim, cometi alguns pecados, mas quem se importa? Se não tenho alma, quando morrer irei acabar. Talvez seja melhor mesmo, senão poderia ir para o inferno. Não sei bem por que chorei ao escutar aquilo. Pela primeira vez cogitei que poderia estar equivocado. Lembrei-me de Maria, mãe de Jesus. Talvez só ela tivesse alma. E para que Jesus nascesse? Era um fato especial. Preferi não pensar nisso, mas passei a fazê-lo. Comecei a chorar tristonho. Poderia ter passado toda a minha vida erradamente e comecei a pedir a Deus: "Deus Pai, se errei, me perdoe." Não sabia se errar ou não. Fiquei em conflito e sofri muito mais com isso do que com as dores do corpo enfermo. Desencarnei, dormi para acordar no outro leito, em um lugar estranho, e ao meu lado meu sobrinho me dando as boas-vindas. "Tio, como está?" perguntou ele com carinho. Estava errado. "Diga-me, estive errado?" indaguei aflito. "Sim, tio, estivemos errados", respondeu ele. Chorei muito. Não fiquei muito tempo no plano espiritual e me foi dada a bênção de reencarnar. Aí fui Jussara, mulher, filha de Índia e escrava. As recordações findaram e eu fiquei chorando. "Mamãe, eu te amo", disse Manu me abraçando. "Você foi meu sobrinho, fiz mal a você, porque voltou, não ia atrapalhar. Estive preocupado com a senhora. Deixei uma colega no meu lugar e voltei para vê-la. Foi a causa do sofrimento de muitos. Mamãe", disse Manu carinhosamente, "não se lamente assim. Escutamos a quem queremos. Eu era livre para acatar suas ideias ou não. Para mim foi mais cômodo escutá-la que atender a minha consciência. Se seguisse meus planos, teria mais trabalho. Seria muito mais difícil ser abolicionista. Optei pelo mais fácil. Como é perigoso incutir nas pessoas ideias erradas. Fui um escravocrata, um fariseu de quem Jesus disse: "Ai daquele que não entra no reino de Deus e impede que os outros o façam." Mamãe, eu tinha o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e deveria tê-los como meta. "Não fiz isso, a culpa foi minha", respondeu Manu. Enxuguei as lágrimas do meu rosto e falei suspirando: "Você está sendo bondoso, me isentando dos erros. Não estou dizendo que não teve culpa. Somos eu e a senhora culpados. Sou responsável pela minha parcela e não quero jogar a falta que me cabe em outros." Achava o índio selvagem, o animal indomável e ocioso que não deveria existir, e fui filha de eu lamentei. Mas compreendeu que o índio é um espírito que começa a ter noções do progresso, que os brancos deveriam amá-lo, respeitá-lo e ajudá-lo a progredir no bem. "Não chore mais, mamãe. Lembre-se de sua última encarnação", disse meu filho,
passando as mãos com muito carinho pelos meus cabelos. Você sofreu. Recebeu por filho as pessoas que mais influenciou. Para impedir que eu fosse castigado, foi machucada. Desencarnou para que os outros conseguissem a liberdade. Foi uma mãe dedicada, uma pessoa bondosa e sofreu sem se revoltar. Recomecei a chorar, mas não deixou que eu desabafasse. Como os erros nos pesam, mesmo já tendo colhido de sua plantação. Senti que não bastava tê-los expiado, mas que era necessário ajudar os que erraram pela minha insensatez. Ainda bem que não dizia minhas ideias a todos. Temia abusos, exclamei. Sim, temia que houvesse mais castigo com os pobres animais que julgavam serem os escravos. Manu, perdoe-me, eu pedi. Por favor, mamãe, não me peça perdão. Não tenho nada para lhe perdoar, mas se isso a tranquiliza, perdoo. E mais te amo. Obrigada. Passei uns dias triste, mas tristeza não paga dívidas. Embora eu as tenha pago pela dor, quis construir pelo amor. Fui ao departamento de auxílio e pedi. Quero ajudar os que prejudiquei. Jussara, disse bondosamente a atendente. Certamente terá ocasião de ajudar os que acha ter prejudicado, mas nem sempre quem prejudicamos carece de nossa ajuda. Pelo que sei, ninguém a culpou ou deixou de perdoá-la. Talvez um dia possa caminhar com algum deles, e aí poderão ser companheiros de jornada, como já foi com muitos na sua última encarnação. Tem razão, respondi. Vou continuar fazendo o que me compete. Quero me fazer apta para ser útil com sabedoria. Quando reencarnar, pensei, quero provar a mim mesma que serei capaz de amar a todos igualmente. Será, Jussara? Disse a atendente, lendo meus pensamentos. Que já não o fez? Dessa vez não amou negros, brancos e índios igualmente? Sorri e agradeci. Entendi que para recordar o passado, necessitava estar amadurecida, embora cada um se sinta ao fazê-lo de um modo. Manu não se abalou ao recordar. Eu sofri, não queria ter agido assim, e certamente não agiria novamente. E continuei fazendo o que me era designado com mais amor.